Arena Enem, seu companheiro na reta final para o Enem. Realização TV Cidade Record. Do seu jeito. Oferecimento Uninasal. Aprendizado que forma líderes. Apoio Único Vestibulares. Mais que um pré-vestibular. Contato 98 99148 1952. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula, do projeto Arena Enem, realização da TV Cidade, com a parceria da Uninasal e do curso Único Vestibulares. Aqui eu, professor Francisco Ataíde, vamos iniciar o trabalho da parte de Ciências Humanas, com Filosofia e Sociologia, e mais tarde, em outros momentos, vocês terão os outros professores também, História e Geografia. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar? Pessoal, olha só, a prova do Enem, ela está dividida em 4 áreas, como todo mundo sabe, Uma das áreas, além da redação, é claro, uma das áreas é a área de humanas, ciências humanas, e essa área ela é composta por 4 componentes curriculares, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Aqui a gente vai abordar um tema que é muito importante, é um tema dos mais recorrentes nessa prova, tá? Eu vou tentar ajudar vocês aqui, pessoal de casa, pessoal que está com a gente aqui, ajudar vocês a lembrar, nesse momento aí de reta final, dos temas que são mais importantes, tá certo? Então vamos lá, olha só, em relação à filosofia, a história da filosofia, ela é dividida nos momentos como vocês estudam na história. Lembra? Vocês estudam história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. Na filosofia, a gente pode fazer a mesma coisa e estudar por períodos. Quando a gente olha para os nossos principais vestibulares, nós vamos identificar que, nesses períodos da filosofia, o mais cobrado é o da filosofia antiga, tá? Filosofia antiga é o mais cobrado. Então, por isso, a gente vai concentrar nessa parte. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só. Quando a gente fala de filosofia na antiguidade, a gente está falando do momento mais importante na história da filosofia, porque é o momento do nascimento da filosofia na história ocidental. Então, é justamente por isso que este é o ponto, o momento, o assunto mais cobrado dentro da parte de filosofia. A história da filosofia antiga. Por quê? Por causa do nascimento da filosofia no Ocidente, que dentro daquilo que os vestibulares vão cobrar de nós, principalmente o nosso Enem, está lá no mundo antigo. Tranquilo? Então, olha só. Essa filosofia antiga, ela pode ser dividida, normalmente ela é dividida em 4 momentos muito importantes. Esses 4 momentos, vocês têm que saber caracterizar esses momentos. São inúmeras questões que elas nem têm um aprofundamento de conteúdo tão grande, mas elas cobram que você tenha uma boa noção desse conhecimento, inclusive fazendo relações desses conhecimentos filosóficos produzidos lá no passado, lá no mundo grego clássico antigo, com questões atuais. Por exemplo, a Grécia, que a gente vai falar aqui, ela é o berço da filosofia ocidental, mas ela também é o berço do principal modelo de política que nós conhecemos. É o berço da democracia ocidental. É também o berço da cidadania, e além de conhecimento científico e tantos outros conhecimentos produzidos. Então, não é à toa que esse assunto é o mais recorrente, ok? Então, aqui, eu vou fazer algumas anotações para vocês aqui, para ajudar a situá-los. Então, olha só. A chamada filosofia antiga, ela vai estar distribuída em 4 períodos muito importantes, ok? O primeiro período é o chamado período cosmológico. Olha só, período cosmológico. Nós vamos usar a lógica para entender o quê? O cosmos. Nós vamos usar o pensamento racional para a compreensão do universo, da natureza, do mundo. A ideia aqui é tentar entender como tudo que existe surgiu. Os primeiros filósofos, chamados filósofos pré-socráticos ou cosmólogos, eles vão se concentrar em tentar encontrar a explicação para a origem do universo. Que vocês devem, em algum momento, já ter visto, pessoal de casa, provavelmente, na escola, o pessoal que está aqui. Esse primeiro período, a busca, o objetivo era encontrar a arquê da physis,
Essa expressão grega que significa princípio do universo, origem do universo. Então, essa ideia geral sobre esse primeiro momento da filosofia já ajuda vocês a responderem várias questões do Enem. São inúmeras questões perguntando mais ou menos a mesma coisa. Quando a filosofia nasce no Ocidente, por volta do século VII, final do século VII a.C., qual é o principal objetivo? Às vezes até citam filósofos, e você pode ficar com medo porque não estudou aquele filósofo especificamente, não entendeu o pensamento dele. Na maioria das vezes não precisa. Se você entender o contexto, você entende a motivação desses pensadores, que é o que eu acabei de dizer para vocês. O que eles buscavam? Explicar a origem do cosmos. Tranquilo isso? Beleza. Nós teremos, lá um século e meio depois que isso aqui acontece, nós chegamos a um segundo período, chamado de período antropológico. Olha só, de novo, o uso do raciocínio lógico, ou seja, do pensamento racional, que é essa a principal característica do conhecimento filosófico, para explicar agora questões humanas, homem, questões humanas. Então, enquanto o primeiro momento estava focado em explicar a natureza, o segundo momento vai estar focado em explicar o quê? O ser humano e questões humanas. Então, agora, nós temos uma virada de chave na história da filosofia, onde a preocupação, o foco, vocês vão ler questões que vão trazer essa ideia para vocês. A filosofia nascente no Ocidente se preocupa primeiramente com a explicação da origem da natureza. Em seguida, haverá uma mudança de chave, haverá uma guinada nesse estudo da filosofia. E qual será o novo interesse da filosofia? O ser humano. Mas como assim o ser humano? Questões humanas relevantes para a vida em sociedade. Principalmente questões morais, ou seja, aí nasce o estudo da ética. Ética, que é uma outra área da filosofia também muito importante. A ética é o estudo sobre os fundamentos da moralidade, do comportamento moral do ser humano. E associado a isso também as questões políticas, o estudo das relações de poder. Lembra lá nas aulas de história que o professor de história falou para vocês do surgimento da polis lá no mundo grego? As primeiras cidades-estados, destacou Atenas, Esparta, vocês lembram disso? Pois é, no contexto de nascimento dessas polis, dessas cidades-estados, nascerá também a filosofia. Por quê? Porque agora há preocupações humanas muito relevantes. E aí os filósofos vão entender que agora é mais fértil se preocupar com o ser humano e com as questões sociais, como a ética e a política, do que propriamente explicar a origem da natureza. Tudo bem? Tranquilo aí? Olha só, continuando, meio século, um século depois, nós vamos ter um terceiro período chamado de período sistemático. Apesar de não ter a mesma terminologia, mas nós sabemos o que é algo sistemático, de sistema, de organização. O período conhecido na filosofia antiga como período sistemático é um momento de sistematização da filosofia, é um momento de organização do pensamento filosófico. Olha o andamento das coisas, presta atenção. A filosofia que nasceu tentando explicar a origem do cosmos, por questões contextuais, nascimento da polis, as relações de poder se tornando mais complexas, surgimento da democracia, a invenção da democracia, ela vai passar a se preocupar com as questões humanas. E aí, nós teremos filósofos que vão dizer, olha, nós temos aqui um tipo de conhecimento muito importante, só que ele precisa ser sistematizado, estruturado, organizado. E aí nós teremos dois que são os dois filósofos individualmente mais cobrados nos vestibulares, principalmente no Enem, Platão e Aristóteles. Provavelmente, pessoal de casa, pessoal que está aqui, provavelmente já ouviu falar desses filósofos, certo? Então, Platão e Aristóteles estão seguramente entre os 5 filósofos mais importantes de toda a história ocidental, de toda a história do pensamento filosófico no Ocidente. É óbvio que esses caras serão muito cobrados em vestibular. Tá certo?
e no nosso Enem principalmente. Então, o momento aqui é de sistematização do pensamento filosófico. O que isso significa, professor? Que aqui, ó, vão ser organizados métodos. Não há busca por conhecimento, seja filosófico ou científico, sem o uso de método. Então, aqui nós teremos métodos filosóficos muito importantes que serão criados e também as áreas de conhecimento. Áreas de conhecimento. Quando vocês estudam filosofia, vocês vão ouvir falar de ética, de política, de estética, de teoria do conhecimento, de lógica, de epistemologia. Então, o que é tudo isso, professor? São as áreas de conhecimento da filosofia. A filosofia é um estudo sobre o mundo de caráter racional e que pode se dedicar a qualquer coisa na realidade. Tudo, a filosofia ela não tem um objeto de estudo específico, como as ciências têm. A filosofia é uma área de conhecimento específico. Então, por exemplo, se a gente falar de biologia e eu perguntar para vocês qual é o objeto de estudo da biologia, vocês vão saber. Vocês vão dizer, a biologia é a ciência que estuda a vida, os seres vivos, não é não? Nós aprendemos isso. Se eu perguntar para vocês qual é o objeto de estudo da química, vocês vão saber. Não vão? Vão saber. Vão me dizer, professor, a química é a ciência que estuda a matéria. A física, professor, é a ciência que estuda o movimento dos corpos, o movimento dessa matéria. Então, toda ciência ela tem objetivamente um campo de estudo delimitado. A filosofia não tem. A filosofia é uma reflexão racional, lógico-dedutiva sobre a realidade em geral. Qualquer coisa pode ser problematizada filosoficamente. Até a própria ciência, até as outras formas de conhecimento como a religião ou o senso comum. Então, o que esses caras vão fazer aqui é organizar, sistematizar o pensamento filosófico. Quem são os dois principais pensadores que eu citei para vocês aí? Excelente. Platão e Aristóteles. E aí, pessoal, nós vamos chegar aqui para o quarto e último período da filosofia antiga, chamado de período helenístico. Olha só. O último pensador muito importante do período sistemático foi Aristóteles. Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Platão, que foi discípulo de um importante filósofo aqui do período antropológico, Sócrates, que inclusive vai dar nome também a esse período, pode ser chamado de período antropológico ou socrático, por causa do filósofo Sócrates. Então a gente tem aqui, Sócrates, Platão e Aristóteles são os três principais filósofos do mundo antigo. Desenvolveram suas teorias no campo da ética, da política, da lógica, da epistemologia, com um detalhe, num contexto de liberdade. Num contexto de liberdade política, de participação política, lá das cidades-estados. Na época, vocês viram a história do chamado século de Péricles, do auge da democracia ateniense, esses filósofos estavam lá tentando ajudar a explicar o mundo. Tranquilo? Só que o que vai acontecer? E aí eu queria que vocês lembrassem das aulas de história, pessoal de casa. Lembrar das aulas de história, quando o professor começa a falar, o professor de história começa a falar da decadência do mundo grego. Guerras internas, a exemplo a Guerra do Peloponeso, né, entre atenienses e espartanos, que contribuiu para enfraquecer, fragilizar o mundo grego. E as invasões externas. Quem foi o primeiro grande invasor ali da Grécia a partir desse período? Por volta ali do final do século IV, começo do século III a.C. Vocês lembram? As invasões macedônicas, né? Primeiro com Filipe Magno, depois Alexandre, o Grande, Alexandre Magno, o Grande da Macedônia. Alexandre foi aluno de Aristóteles. Ele estava sendo preparado por Aristóteles para assumir o poder, assumir o governo na Macedônia. Só que seu pai morreu, ele tem que assumir o poder e aí a filosofia vai ficar em segundo plano e ele vai, né, começar aquele processo que vocês viram na história de expansão desse império alexandrino. Qual é o detalhe? É que a Grécia será um dos lugares que ele vai sitiar, que ele vai dominar, ok? Então,
o que isso importa para a história do pensamento filosófico? Esse é o ponto que vocês têm que lembrar. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Nenhum filósofo tirou suas ideias do nada. Ele viveu dentro de um contexto e esse contexto pressiona as pessoas a refletirem, a pensar. Tá certo? Então, por que o contexto é importante aqui? Olha só, até aqui a Grécia é livre. Só que o aluno de Aristóteles invadiu a Grécia. Acabou com aquele ambiente livre, democrático, politizado. O exercício da cidadania não podia mais ser praticado, como era antes, né? É claro. E aí o que vai acontecer? Aquele modelo de sociedade, ele entra em decadência. E aí há uma decadência, inclusive, de crédito, né? Haverá um grande descrédito em relação às instituições políticas e à própria filosofia também, né? Por conta de toda aquela situação. Imagina, Alexandre estava sendo preparado para ser filósofo. Quando teve que assumir o trono do seu pai, ele foi na contramão da ética em alguns aspectos. É claro, ele respeitava as culturas, etc., mas era um exército invasor, ok? E aí o que acontece? Esse período de decadência do mundo grego, onde não há mais liberdade política, onde os filósofos não podem ir mais para a praça pública debater livremente, nós teremos um momento complicado para a filosofia. Mas ela não vai desaparecer. Nós teremos aqui uma filosofia de resistência. Só um detalhe, vocês lembram o que significa essa expressão helenismo? Vocês precisam lembrar que os gregos, eles não se chamavam de gregos. Quem chamava grego de grego eram os não gregos. Os gregos se chamavam de helenos. Então, o helenismo tem a ver com a cultura helênica, a cultura grega, expandida para o Oriente. Quem é o grego macedônio, o heleno, imperador, que vai expandir o seu império para o Oriente e que vai levar essa cultura helênica junto com ele? Alexandre. Então, às vezes a gente ouve, né, nossos professores de história dizendo, olha, é um momento, o helenismo é um momento de miscigenação cultural do Ocidente com o Oriente. Mas principalmente porque os elementos culturais ocidentais, helênicos, gregos, são levados nesse processo de expansão macedônica para o Oriente. Tudo bem até aí? Tá, mas filosoficamente, qual é o ponto-chave aqui? É que agora a filosofia vai ter que se desenvolver, o pensamento terá que ser produzido num ambiente inóspito, um ambiente que não é o mais propício, porque não é livre, porque não é mais politizado, democratizado, porque as pessoas não têm mais a liberdade de irem debater na praça pública sobre questões de interesse comum coletivo. Agora, as leis vêm de cima para baixo, de fora para dentro. Da Macedônia sobre a Grécia, da cabeça de Alexandre sobre a sociedade que o império dele domina. Tudo bem? Então, neste contexto absolutamente impróprio à liberdade de pensamento, nós teremos uma filosofia que vai resistir. Nós teremos correntes filosóficas que resistirão e farão a filosofia, mesmo as escondidas, produzirão um conhecimento muito importante. Essas correntes helênicas são 4, muito importantes e têm sido bastante cobradas. Quais são elas? O ceticismo, o cinismo, o epicurismo e o estoicismo. Olha só, essas 4 correntes são correntes da filosofia helenística, tá? Ou helenista. Que aí, quando vocês olharem isso numa questão, qual é a luzinha que tem que acender na memória de vocês? É a ideia, peraí, se é uma corrente filosófica helenista, então foi naquele ambiente problemático lá, de invasão. E eu só falei da Macedônia, porque a bem da verdade o Império de Alexandre durou mais ou menos uns 11 anos ali. Depois ele morre, seus generais não conseguem, né, manter ali uma estrutura como ele havia deixado, acabam alguns lutando entre eles para ver quem ficava com o poder. E aí o que vai acontecer? O Império Macedônico, agora com Alexandre morto, ele vai se enfraquecer, se fragilizar. E vai virar um alvo relativamente fácil para um novo e grande império que está surgindo ali. De qual império eu estou falando? Perfeito, do Império Romano. Beleza? Então, olha só. Primeiro, invasões do Império Macedônico.
Depois, invasões do Império Romano. E o modelo problemático de sociedade, né, politicamente problemática, ele segue, ele continua. É como se a Grécia tivesse, claro, entre aspas, trocado de mãos, tá? Saindo das mãos dos macedônios para as mãos dos romanos. E aí, o estoicismo, por exemplo, a corrente estoica, vai ter como alguns dos principais filósofos romanos e não mais gregos, tá? Mas que ainda vão estar ali praticando essa filosofia de resistência. Então, veja bem, a última grande lição filosófica de Aristóteles foi sobre o sentido da vida e da existência humana. Aristóteles dizia aos seus seguidores: o sentido da vida e da existência humana é a felicidade. Nós existimos, a nossa natureza nos impele, todos nós, ao mesmo lugar, a felicidade. O ser humano existe para buscar ser feliz. Só que a felicidade, Aristóteles vai dizer, ela não é um bem privado, é um bem comum, porque nós somos seres sociais, a nossa natureza é sociável. Logo, ser feliz é um processo político, coletivo, social. Tudo bem? Então, o que ele está dizendo? Que nós precisamos, enquanto sociedade, estruturar um projeto comum para que nós sejamos todos felizes. Ser feliz socialmente significa viver bem, em boas condições para todo mundo, não para alguns, né? Mas para todo mundo. Então, essa lição é fantástica e é fundamental. E isso é muito perguntado lá nas nossas questões do Enem. Só que aí tem um detalhe. Quando Aristóteles diz que o sentido da vida é ser feliz, mas a felicidade precisa ser conquistada coletivamente, ele falou isso num ambiente que era o quê? Livre ou aprisionado? Quando Aristóteles falou, o ambiente era livre. Agora, nesse contexto helenístico, não é mais. E aí esses caras vão se perguntar o seguinte: como eu posso ser feliz com os outros num ambiente sitiado? Não existe mais o espaço público, a sociedade. Qual é a conclusão mais simples e óbvia? Se eu não posso ser feliz com os outros, eu vou tentar ser feliz como? Sozinho. Não tem jeito, eu vou tentar ser feliz sozinho. E como é que a gente é feliz sozinho? Eles vão discutir, nós vamos ter ideias diferentes entre eles, mas dá para encontrar um pensamento comum, e é o que eles mais cobram nas questões do Enem. Qual é o pensamento comum sobre essa busca pela felicidade dentre as correntes helenísticas? A conclusão é mais ou menos a mesma. Eles vão pensar o seguinte: olha, se eu não posso mais ser feliz com os outros, eu vou tentar ser feliz sozinho. A maneira mais simples de ser feliz sozinho é encontrar a paz interior. Não há nada mais feliz, nós, né, brasileiros, maranhenses principalmente, diríamos sossego. Não tem nada melhor na vida do que uma mente sossegada, tranquila, calma. Então, a busca dessa paz interior passará a ser, então, o objetivo dessas correntes aqui, tá certo? Cada uma à sua maneira, mas todas elas propondo a mesma coisa, a busca por uma felicidade que depende agora do indivíduo. E como é que eu vou ser? Porque a gente não pode cair na armadilha de acreditar que, então eu vou fazer tudo o que der na minha vontade, porque aí a minha felicidade vai produzir a infelicidade do outro. Não é assim que funciona, somos seres sociais. Então como é que funciona? Eu vou em busca da minha felicidade, mas como é que eu posso ser feliz sem agredir ninguém? E aí eles concluem que isso tem a ver com uma coisa interna, que é a paz de espírito, né? Que é essa, eles vão chamar de imperturbabilidade do ser. E aí tem uma palavra que vocês precisam guardar, que é muito importante. Qual é a palavra? Vou colocar para vocês aqui, ó. A palavra é ataraxia. Ataraxia é um termo em grego, obviamente, mas que vocês podem anotar, pessoal de casa, pessoal aqui. O que significa esse termo? Paz de espírito, tranquilidade da alma. Podem anotar. Imperturbabilidade do ser. Ou dizendo da maneira mais simples possível, paz interior. Tá certo? Essa é a tal da paz interior. Tranquilo? Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza. Pessoal, eu queria muito agradecer, né, a participação de vocês aí nesse momento. A gente vai para o intervalo agora e daqui a pouco a gente segue
com mais aulas de outros professores da área de ciências humanas e depois também de linguagem, tá bom?